Olá, caríssimos alunos. Professor Francisco José. Vamos dar continuidade à nossa aula de Direito Constitucional sobre a organização dos poderes. Falando mais uma vez do Poder Executivo, agora em sua segunda parte. Práticas e crimes cometidos pelo Presidente da República. Meus amigos, o Presidente da República, embora tenha grandes funções, grandes atribuições e grandes responsabilidades no âmbito das funções que exerce na condição do país, ele não é infalível. Ele está sujeito às penalidades por crime comum e por crime de responsabilidade. Portanto, o Presidente da República está sujeito a crime comum e a crime de responsabilidade. No caso do Presidente da República, pode haver práticas definidas como crime. A solução comportará em até 3 situações distintas. Vamos analisar cada uma das situações em que pode incidir o Presidente da República no cometimento de crime no exercício de suas funções. Primeira hipótese, crime de responsabilidade. Nos crimes de responsabilidade, crime em sentido impróprio do Presidente da República, estabelecido no artigo 85 da Constituição Federal e Lei 1079 de 1950, cabe à Câmara dos Deputados autorizar a instauração do processo por 2/3 de seus membros. A autorização equivale a um juízo prévio de admissibilidade da acusação, de modo semelhante ao que ocorre na sentença de pronúncia do Tribunal do Júri. Então, o que acontece, meus amigos? Quando há a incidência provável de que o Presidente da República cometeu crime de responsabilidade, a Câmara dos Deputados, Câmara Federal, poderá, por 2/3 de seus membros, autorizar a abertura de um processo de impeachment. O julgamento propriamente dito cabe depois ao Senado Federal, com a particularidade de ser presidida, neste caso, pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, algo que ocorreu, por exemplo, na cassação do Collor de Mello, em 1992, e de Dilma Rousseff, em 2015. Se houver condenação que exige 2/3 dos votos, a sanção será a perda do cargo, a sanção será a perda do cargo com a inabilidade, a impossibilidade de ser reeleito por 8 anos, para o exercício de função de qualquer cargo público ou de presidente da República novamente, de acordo com o artigo 51, inciso 1, e artigo 52, parágrafos e 85 da mesma Constituição Federal. O julgamento no Senado Federal ocorrerá da seguinte forma: tem natureza político-administrativa e não judicial, uma vez porque o que se julga é a situação política em que se encontra o chefe do Poder Executivo. É um juízo de oportunidade em que se dá ao Senado Federal para julgar o Presidente da República por crime de responsabilidade. Pode ocorrer que o Senado Federal considere mais conveniente a manutenção do presidente no seu cargo para evitar, por exemplo, a deflagração de um conflito civil. O mérito da decisão ou da conveniência e oportunidade do ato não podem ser revistos pelo Poder Judiciário, porquanto o que se julga é uma situação política, por se tratar, portanto, de critério discricionário do Senado Federal, e não de um critério vinculado de que pode e deve o Senado cassar o presidente da República. Ao Judiciário cabe o quê? Caríssimos alunos, se a decisão do Senado não pode ser revista,
pelo Poder Judiciário, porque não é um ato vinculado e sim discricionário, cabe ao Poder Judiciário analisar a situação procedimental do processo de abertura de impeachment, verificando a constitucionalidade dos procedimentos e dos atos que foram adotados, tanto na Câmara quanto no Senado. Exemplo muito claro e muito debatido foi o que aconteceu no caso do julgamento da presidente Dilma Rousseff em 2015. Vamos prosseguir. Há uma segunda hipótese, por exemplo, de impeachment do presidente da República. Qual é, professor? É na hipótese de crime comum relacionado com a função de presidente da República. E como que se dá? Vamos ver. Verificamos que, tratando-se de crime comum praticado pelo presidente da República, que tenha relação ou conexão com o exercício de suas funções, haverá o seguinte procedimento. Primeiro, é necessária a autorização da Câmara dos Deputados por 2/3 dos votos de seus membros. O julgamento depois compete ao Supremo Tribunal Federal. Artigo 51, inciso 1, 102, inciso 1, a letra B da Constituição Federal. Não cabe prisão enquanto não sobrevier sentença condenatória, de acordo com o artigo 86, parágrafo 3º da Constituição Federal. Por fim, a terceira hipótese de impeachment do presidente da República se dá da seguinte forma: crime comum não relacionado com a função de presidente. Se a conduta do presidente da República constituir crime comum, mas sem relação ou conexão com a função ou exercício do cargo, não haverá processo algum, enquanto durar o seu mandato. Trata-se de imunidade formal e processual, ok? Temporária, com a suspensão da prescrição até o fim do mandato do presidente da República. Assim, o presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos, ok? Ao exercício de suas funções. Artigo 86, parágrafo 4º da Constituição Federal. Meus amigos, cumpre informar também que há situações de impedimentos e de vacância do cargo de presidente da República. É o que vamos ver agora. O impedimento do presidente da República refere-se a obstáculos ou ocasiões para o exercício da presidência, como, por exemplo, no licenciamento temporário, onde a vacância corresponde à cessação do exercício do cargo pelo titular. Já no impedimento, a substituição temporária. Na vacância, deve processar-se a sucessão definitiva. Na ordem de substituição ou de sucessão do presidente da República, o primeiro a ser convocado é o vice-presidente. Não podendo ou não querendo este assumir, são sucessivamente chamados a ocupar o cargo o presidente da Câmara dos Deputados ou o presidente do Senado, sucessivamente, e o presidente do Supremo Tribunal Federal, na terceira hipótese, conforme estabelece o artigo 80 da Constituição Federal. Por isso são todos cargos que exigem a qualidade de brasileiro nato, diante da possibilidade de assumirem eventualmente a presidência da República. O vice-presidente, no caso de vacância, assume em caráter efetivo para completar o restante do período da presidência da República. Os demais, porém, assumem sempre em caráter interino, devendo ser realizadas novas eleições, artigo estabelece a Constituição Federal, que após 90 dias, para a complementação do período presidencial que restar.
artigo 81 da Constituição Federal. Tais eleições serão indiretas pelo Congresso Nacional e, dentro de apenas 30 dias, artigo 81, parágrafo 1º da Constituição Federal, se a vacância ocorrer nos 2 últimos anos do mandato, conforme já vimos no texto constitucional. Meus amigos, é importante também lembrar que entre as funções do presidente da República está aquela concernente a presidir o Conselho da República. O Conselho da República é órgão auxiliar, consultivo de apoio ao presidente da República, em situações mais graves ou de preocupação nacional, com a incumbência de pronunciar nos casos de intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio e questões para a estabilidade das instituições democráticas do Estado de Direito. O Conselho é composto pelo vice-presidente da República, pelo presidente da Câmara e do Senado Federal, compondo-se e lembrando-se que as funções são ocupadas por brasileiros natos e naturalizados. E o Conselho de Defesa Nacional, que é o conselho, também órgão auxiliar da Presidência da República, é um órgão consultivo de apoio ao presidente da República em assuntos relacionados com a soberania nacional e com a segurança da defesa do Estado Democrático de Direito, especialmente no que se refere à declaração da guerra e à celebração da paz. É composto pelo vice-presidente da República, pelos comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, entre outras autoridades mencionadas no artigo 91 da Constituição Federal. Portanto, caríssimos alunos, aqui vocês tiveram a exata compreensão nesta segunda parte, ok? Das hipóteses de impeachment do presidente da República e também sobre a questão dos impedimentos para o cargo, assim como nós avaliamos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Convido a que todos vocês fiquem atentos às próximas aulas e continuem conosco. Um abraço do professor Francisco José.